Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas muito importantes e ao mesmo tempo muito inquietantes, porque eles envolvem uma realidade que você está vendo na sua frente, que você está conversando com seus familiares, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, nas redes sociais de uma maneira geral, que misturam, que fundem ao mesmo tempo política, religião e alienação. E aí, ao final, a gente fica com algumas interrogações. Para onde o Brasil está indo? Para onde a sociedade brasileira está caminhando? É possível se alterar algumas rotas de situações que nos deixam tão inquietos, tão perturbados? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora pela primeira vez no nosso portal a se inscrever, vir fazer parte aqui das nossas discussões. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Não esqueça de dar o seu positivo. Eu nem falo mais joinha, porque isso remete a gente a situações muito chatas, Dê o seu positivo e não esqueça de mandar também os seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Se puder, venha participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, para a gente trocar algumas ideias antes de entrarmos no ar. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, vocês que acompanham o nosso portal há algum tempo, já devem ter me visto várias vezes comentar esse livro aqui do professor Noam Chomsky, Um livro cada vez mais atual. O título é Mídia, Propaganda Política e Manipulação. O professor Chomsky, de um modo geral, ele quase diz que é inescapável, o poder da grande mídia sobre sociedades como a sociedade brasileira, sobretudo quando você tem a concentração de mídias na mesma família, ou sob o poder da mesma família, que controla televisão, canal aberto, TV fechado, canais específicos, o entretenimento, rádios AM, rádios FM, veículos impressos, internet, cobertura de várias atividades esportivas, enfim. A ideologia, o ativismo político, o ativismo econômico vai passando por todos esses veículos, por uma novela que você assiste, por um reality show, que às vezes quer simplesmente te anestesiar, não quer que você pense sobre absolutamente nada. E esse tipo de alienação contribui para que a área de informação vá introjetando lentamente na sociedade, em doses homeopáticas, uma série de conceitos. Chomsky fala nesse livro que o propósito é criar uma espécie de consenso sobre determinados assuntos. Você pode divergir em questão esportiva, você é Flamengo, outro é Vasco, Atlético, Cruzeiro, Inter, Grêmio, enfim, isso não importa. O importante é que você tenha a unidade em alguns pensamentos, do tipo, o Estado é muito ruim, o Estado é perverso, o Estado só quer te roubar. Todo político quer te roubar. Política é uma desgraça. Poder judiciário é uma desgraça. O setor privado é uma maravilha. O setor privado visa o bem. O setor privado não tem corrupção. O setor privado, quem trabalha, ganha. Enfim, esse tipo de dilema acaba sempre escondendo conflitos de desigualdades sociais em sociedades como a do Brasil, que acaba não fazendo que a gente não perceba, que no topo da pirâmide econômica e política, que está inclusive atrelado com os grandes veículos de comunicação, conseguem pautar o que a gente pensa, o que a gente debate, o que a gente discute todos os dias. Bom, uma das ferramentas de alienação, portanto, são os grandes veículos de comunicação. E não se iludam, gente, 80% do povo brasileiro tem nas TVs abertas a única fonte de informação primária, aquilo que faz com que eles reflitam sobre a realidade. 20% da sociedade vai para as redes sociais. Aí você tem uma divisão muito grande de assuntos que cada pessoa se interessa nas redes sociais. Mas o grosso ainda vai passando pelo o que a família principal dos veículos de comunicação na América Latina quer que você pense. Bom, o assunto inescapável. BBB 23, Cara de Sapato e Guimê são expulsos após acusações de assédio à mexicana. Gente, isso aqui é um assunto alienígena, para quem não está acompanhando o reality show. Eu já acompanhei muitas vezes, até para poder entender o mecanismo o funcionamento dessa ferramenta adicional de alienação. O cidadão chega em casa, o trabalhador, a trabalhadora, enfim. É o momento de relaxar. Aquele momento que ele está ali, que ele poderia estar recebendo algum tipo de informação qualificada, ele está sendo mais anestesiado ainda para não pensar absolutamente nada de interesse social.
E os convidados, né, para participarem desses experimentos, eles não discutem, eles são selecionados, né, e eles não discutem assuntos de interesses da nossa realidade. Não discutem economia, não discutem filosofia, história, geografia, política econômica, políticas sociais, nada. Eles funcionam ali como se fossem ratinhos no experimento, né, como cobaias, observado ali por cientistas, onde a função básica deles é comer, dormir, se procriarem, né, fazer exercícios ali, enfim, e ver o que acontece ali, de repente ver quem é que sobra no final da história, um come o outro, enfim, alguma coisa assim. Na vida real, envolvendo seres humanos, quando um assunto de maior relevância ele acaba sendo discutido entre os participantes, ele é filtrado também, isso não chega ao público de uma maneira geral, uma crítica social, uma coisa assim, que motiva uma reflexão maior, isso não passa. Então fica sempre um ambiente da futrica, um ambiente da coisa pequena, da coisa menor, enfim. E isso acaba absorvendo a atenção da sociedade ou de uma grande parcela da sociedade. Bom, aí o cidadão quer escapar desse tipo de situação, não aguenta mais televisão, ele busca outro ambiente. Muitas vezes ele acaba chegando às igrejas. E as igrejas, de uma maneira geral, elas desenvolvem um outro tipo de distração sobre os problemas da realidade concreta, porque os seus problemas concretos, eles estão no outro plano, estão no plano espiritual. Então eles fazem uma doutrinação espiritual e os problemas econômicos, os problemas reais que eles poderiam estar discutindo também, eles acabam usando o seu poder político para dar apoio justamente para aqueles grupos que estão no topo da pirâmide. Se vocês têm dúvida, é só vocês olharem como votaram todos os deputados e senadores vinculados às igrejas que se converteram em verdadeiros partidos políticos. Todos votaram sempre a serviço, a favor dos grandes interesses do grande capital nacional e internacional aqui no nosso país. Bom, então essa é uma questão inescapável, né? Daí a gente cai na outra. O cidadão saiu de um tipo de alienação, aí ele cai no colo do Edir Macedo, que ficou muito movimentada, né, a sua opinião nesses dias aí, porque ele se arvorou em ter curado Lula. Depois ele tenta corrigir, mas ele coloca esse tipo de situação de uma forma absolutamente abjeta, inaceitável, imoral, antiética, antirreligiosa, anticristã. Mas o cidadão tem muito poder político, muito poder econômico, não é à toa que ele tem uma rede de televisão, tem rádios, jornais e tem vários deputados que funcionam como seus serviçais dentro do Congresso Nacional. Ele disse o seguinte, provavelmente insatisfeito com algum tipo de falta de interlocução que está tendo agora com o presidente Lula. Vamos acompanhar o que ele disse aqui. Vamos lá. O Lula esteve 8 anos no governo. Pergunta a ele o que ele me fez, o que ele me deu. O que ele me deu? O que ele deu à igreja? O que ele deu à Record? Ele não deu nada, ele apenas fez o que ele tinha que fazer, como fez com todas as demais emissoras de propaganda, obviamente que pagou, honrou lá seus compromissos. Mas eu não devo nada ao Lula, eu estou livre. Pergunte a ele. Agora, ele me deve, não a mim, mas a Deus. Mas, obviamente... ele cometeu um ato falho aí, né? Ele se confundiu com Deus aí. Vamos lá. Deus nos usou. Quando ele estava com câncer na garganta, o Lula foi lá na João Dias, na igreja, falar comigo, para que eles saíssem da sala, e então fechamos a sala, eu fechei a porta, eu impus as mãos sobre o pescoço dele e orei por ele. Eu orei pelo Lula, e ele ficou curado. Ele ficou curado, fez tratamentos lá no Einstein, mas ficou curado. Quer dizer, eu fiz favor para ele, ele não me fez favor nenhum. 8 anos que ele esteve lá, não fez nenhum favor para mim. Gente, é um negócio interessante, né? A igreja do senhor Edir Macedo poderia prestar um grande serviço ao SUS, né? Com esse poder todo de cura aí, podia curar muito mais pessoas aqui no nosso país, né? A gente ia ter saúde pública mais eficiente, né? Aí você depois mande seu comentário aqui para o nosso portal sobre essa fala aqui. Na realidade, o que nós vimos desse poderoso poder político é isso aqui no governo passado. A aliança de Edir Macedo com Bolsonaro envolve presidência da Câmara, cargos no governo e perdão de dívidas às igrejas. Presidente
o ex-presidente, né, impulsiona nos bastidores o nome de Marcos Pereira, homem de confiança de Edir Macedo para a sucessão de Rodrigo Maia. O Marcos Pereira é deputado federal eleito por São Paulo e foi um executivo da Igreja Universal do Reino de Deus e está dizendo agora que não quer muito papo com o Lula. Tem coisas aí que, enfim, dificilmente a gente saberá, né? Mas quem sabe vem à tona. O que nós vimos foi o fluxo de pastores no governo Bolsonaro de um jeito absolutamente inaceitável, né? E a gente viu a corrupção também brotando no meio dessa história toda. E aí o Edir Macedo andou fazendo algumas profecias sobre Bolsonaro. Aliás, o que tem de pastor e pastora que fizeram profecias em relação ao Bolsonaro não está no gibi. E a questão é como identificar um falso profeta, né? Eu não sou especialista em religião, mas pelo que eu me lembro, que eu li, Cristo não ensinou como você identificar um falso profeta. Ele diz para a gente ter cuidado com o falso profeta, mas nem diz qual o castigo que o falso profeta teria. Eu desenvolvi meu método particular, que é o de observar a profecia e se ela se cumpriu. Se ela não se cumpriu, nós estamos diante de um falso profeta. Se todos os fiéis fizessem isso, a gente teria uma depuração religiosa no nosso país muito grande, porque o que teve de pastor que disse que Bolsonaro ia se reeleger, que ele era escolhido de Deus, que ele estava com Deus, e outras profecias envolvendo saúde pública, contra a vacina, contra isolamento, contra a máscara, falharam todas. Portanto, essa gente não só devia ser demonizada pelos seus fiéis, mas muitos deviam ir para a cadeia pelo mal que fizeram à sociedade de uma maneira geral. Mas vamos ver aqui uma passagem aqui. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Pode ter certeza. Deus é contigo. E digo mais. O povo todo, este povo que nos vê, nos assiste, em casa, onde quer que esteja, é testemunha dessa consagração. E é testemunha de um antes e um depois a partir de agora. Edir Macedo falhou tudo, né? O Bolsonaro não arrebentou nada. Ele arrebentou foi com a gente, arrebentou com o povo brasileiro e provocou muitas mortes aqui no nosso país. Mas o Edir Macedo fez uma outra profecia também nessa mesma cerimônia. Vamos acompanhar aqui. Espírito Santo sobre ele para lhe dar sabedoria. A sabedoria que vem de ti, do alto, do trono do Altíssimo. Para que a partir de agora este país, meu Deus, venha a ser transformado. Ele tenha sabedoria. Olha só, pediu sabedoria, a profecia falhou. Sabedoria não veio para o Bolsonaro. Inteligência. A inteligência também não veio para o Bolsonaro. Ele tem a coragem. A coragem dele fez que ele fugisse para a Flórida, esteja foragido esse tempo todo. Esse é o homem corajoso. Haja profecia furada assim lá nas barbas do profeta, né? Ânimo, saúde, força, vigor para fazer deste país um novo Brasil, meu pai. Um novo país com diamantes entrando, com corrupção, com pastor vendendo Bíblia com cara de ministro, com fraude em medicamento, enfim. Esse é o novo Brasil, com a desigualdade do nosso país aumentando, com quem estava na base da pirâmide permanecesse numa situação pior, que os serviços sociais públicos ficassem piores, que as perspectivas do nosso país ficassem piores, que o desemprego ficasse cada vez mais agudo aqui no nosso país, que os empregos paralelos, o mundo paralelo dos serviços ficasse cada vez mais acentuado, enfim. E a gente vê mais uma confirmação disso tudo que eu estou falando para vocês nesse documentário aqui da BBC Brasil, né, que fala sobre os falsos profetas também. Vamos lá. A Valdirene me apresentou um elemento bastante comum nos discursos desses pastores. Ele está falando aqui da Valdirene no discurso religioso, né, como foi utilizado aí pelo bolsonarismo, é sempre, gente, a serviço dessa alienação, do desvirtuamento, né, da percepção da realidade concreta no Brasil. Bolsonaristas, o uso de revelações e de profecias. Deus me mostrou numa visão enquanto eu oro. Eu vi Detalhe que tem a foto, a bandeira do Bolsonaro ali no fundo é de Israel, né? E haja profecia, mas errou tudo. E essa senhora aí ficou em bloqueio, né, em estrada, né? De pirata. Espírito Santo me faz saber nesta noite que algo no oculto virá à tona. Continua a voz da intercessão.
Gente, olha, é muito interessante esse documentário aí, porque ele vai mostrando para a gente esse tipo de situação. Aqui, esse vídeo aqui, tem um monte de pastor aqui falando da Covid, que não iria reinar no Brasil, que iriam espantar, aquelas coisas todas. E um desses ativistas fundamentais, né? O mentor espiritual, intelectual, constitucional, político do Bolsonaro, o Malafaia, ele ficou com seus templos abertos durante muito tempo, mesmo com as indicações de não se fazer aglomerações. Isso certamente acarretou muito resultado morte, né? É o comportamento dessa gente, sempre visando dinheiro, é disso que se trata no final da história. Então, gente, nós temos várias frentes de alienação no nosso país. Vai competir muito ao presidente Lula trazer essa questão ao debate. Essa mistura de política com religião, discutir isso abertamente, o poder político desses grupos dentro do parlamento, o que eles querem, como é que são essas conversas, quais seriam os limites para ter uma atuação religiosa. O respeito à religião não significa que eles têm uma carta branca para cometer crimes contra as instituições e por aí vai. Mas ainda bem que nós conseguimos virar uma página no nosso país e esses assuntos estão vindo mais à tona. Eu aqui no nosso portal quero dar a nossa contribuição a esse tipo de reflexão. Então, portanto, mande para cá o seu comentário, que será sempre bem-vindo aqui, tá bom, gente? Olha, um grande abraço, um abraço especial a você que é religioso e que consegue enxergar a diferença entre os falsos profetas, os picaretas e aqueles que de fato amam o próximo e fazem bem ao seu semelhante, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!